Aleluia. Aleluia. Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos ficar em pé? Dá um abraço, meu irmão, que está do seu lado direito, lado esquerdo, na frente, atrás. Boa noite, amado. Graça e paz. Que o Senhor o abençoe. E nessa noite o ache no meio dessa multidão que começa a se formar. Sejamos todos abençoados com a sua presença, com a sua palavra nessa noite, no nome de Jesus. A gente sempre começa com o que a gente chama de gotinha de sabedoria. Eu quero levá-los hoje a Eclesiastes capítulo 11. A gente sempre começa com o que a gente chama de bizu de Deus, né? Um bizuzinho para a gente ficar esperto, ficar ligado. Uma meditação para o dia a dia. Eclesiastes capítulo 11, quero ler com vocês o versículo 9. Você que é estudante da palavra, de repente foi criado no Evangelho e conhece essa palavra desde sempre. Ela é muito usada quando a gente quer meter medo na juventude, né? Durante muito tempo. Meus pastores usaram essa palavra para ver se me convenciam a não pecar. E muitas vezes a gente acha que é no medo, que é na disciplina, que é na ameaça que a gente consegue conter o pecado na vida de uma pessoa, na nossa própria pessoa. Não é no medo, não é na ameaça. Se não for por amor, não adianta, nada acontece. Se não for por amor, não adianta nada. E durante a minha juventude, não faz tanto tempo isso, usavam muito esse versículo para dizer, olha, você não pegue, cuidado, Deus vai castigar, Deus vai pesar a mão, aquela coisa toda. E esse versículo está aí, é uma dica de Deus, é um bizu de Deus para quem tem juízo. Não adianta, se não tiver ouvido, você já tem aprendido isso aqui, se o ser humano perde a capacidade de ouvir, perdeu-se a esperança. Se não ouve mais, pode considerar gentil e publicano. A Bíblia diz, ao homem faccioso, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. A fé vem pelo ouvir. Se a pessoa perdeu a capacidade de ouvir, não há esperança para ele, não há esperança. Pelo ouvir, entra pelo ouvido, entra pela capacidade de perceber. E esse versículo, o 9 do capítulo 11 de Eclesiastes, é um bizu de Deus, é uma advertência de Deus. Eu queria ler com você, e está escrito assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e anime-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Vamos tentar ler todos juntos, mesmo nas dezenas de versões diferentes. Vamos lá? Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e anime-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Amém, amado? Pode sentar. Geralmente quando a gente lê esse versículo, a gente se atém à última frase. Deus te trará a juízo. Cuidado, vigia, cuidado com Deus. Deus é perigoso, né? Cuidado com o Senhor. Deus é vingativo, Deus é disciplinador. A gente vende uma imagem muito ruim de Deus quando a gente prega um Deus assim. Eu estava passando na cantina domingo e tinha uma criança que não estava obedecendo a sua mãe. E eu estava passando por acaso. E a mãe não tinha mais argumento para convencer o filho a não fazer mais bagunça. A mãe parece que não tinha mais autoridade sobre aquela criança de 6 anos. E ela então apelou: se você não me obedecer, vou te levar para o pastor Neil. Aí eu estava passando atrás dela, eu falei: poxa, quer dizer que eu sou o diabo para o qual a gente leva a criança se a gente perde a autoridade enquanto pai? O pior é que quando ela falou assim, vou te levar para o pastor Neil, a criança parou na hora. Eu falei: meu Deus, só falta um chifrinho, um rabinho, um tridente, porque o moleque vai morrer de medo de pastor. Pensem comigo, vamos aproveitar para aprender. Quando você diz assim, vou levar você para o pastor,
Que tipo de mensagem a mãe está pregando para essa criança? Digam para mim. O pastor, ele é um carrasco, ele pune, ele faz mal. Ele faz aquilo que eu devia fazer e não faço. Disciplina. Quem sabe bate, sei lá. Essa criança, quando ouve essa mensagem, formata no imaginário dela, a criança é lúdica, uma imagem de pastor. Essa criança, se não for trabalhado, ela cresce com essa imagem de pastor. De repente se torna um crente rebelde, faz tudo para machucar o pastor, para não obedecer o pastor, para desagradar o pastor. E de repente ela nem sabe por que ela não gosta de pastores, porque foi criada a ideia de um carrasco. Bom, se é a visão de um pastor, não tem problema. A única vítima é essa criança. E quando a vítima é Deus? Olha, não faz isso porque Deus vai te castigar. Se você não obedecer, Deus vai te colocar no leito. Olha o leito, irmão. Ramo pentecostal, essa frase é batata. Olha, cuidado com a mão. Deus vai pesar a sua mão sobre você. Por que a gente está acostumado a ouvir isso? Deus vai pesar a mão. Cuidado com o leito. Deus é vingativo. Deus vai te trazer. E Deus vai... A gente vende a ideia de que Deus é essa desgraça toda mesmo. E não é. Não é. A Bíblia diz que Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é amor. Amém ou não amém? Deus é amor. Quando um filho não obedece seu pai não precisa nem fazer nada. Porque esse filho vai ser castigado pela própria vida. Aliás, o único mandamento com promessa tem a ver com obediência, tem a ver com filho. Filhos, qual é o mandamento? Honra teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que se prolonguem seus dias aonde? Na terra. Esse prolongar os dias tem a ver com cronologia e com intensidade. Porque viver muitos anos de vida sem vida em cada ano é uma desgraça. A longevidade para quem não vive é um castigo. A longevidade só é bênção para quem vive dia após dia com intensidade. Muitos anos de vida com muita vida em cada ano. Se for muitos anos de vida sem vida em cada ano, o viver é uma desgraça. Quando a Bíblia diz honra pai e mãe, obedece pai e mãe, ande em obediência, seja o que você tem que ser no coração do seu pai, para que a sua vida valha a pena, é porque se você não honrar pai e mãe, a tua vida deixa de ser vida e se transforma numa existência sem sentido, sem cor, sem sabor. E a não vida, enquanto vivo está, é o castigo que a vida impõe a qualquer um que não anda em desobediência. O pai nem precisa fazer nada, às vezes faz por amor, mas não precisa fazer porque o filho que não obedece, ele vai acabar mal, vai morrer antes da morte chegar de qualquer jeito. Esse texto aqui, amado, não é para que a gente jogue na cabeça de alguém a ideia equivocada de que Deus é um carrasco. Deus vai te trazer juízo. Obedeça-o, porque se você não obedecer, ele te castiga. Então, por medo, eu obedeço. Aprenda uma coisa, meu velho. A obediência, que é fruto do medo, para Deus não é obediência. Por que eu obedeço a Deus? Porque eu tenho medo de Deus. Por que os servos do diabo obedecem ao diabo? Porque temem o diabo. Já vi alguém que saiu da bruxaria, da macumbaria, da área negra, da religiosidade mundial. Quando ele se converte, muitas vezes ele não consegue firmar por causa da ameaça das trevas. E ele, com medo das trevas, com medo do diabo, se afasta de Deus. Quando a obediência é produto do medo, essa obediência não é recompensada por Deus. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora o quê? Lança fora o quê mesmo? Quanto medo? Todo. A obediência a Deus só é recompensada quando essa obediência é pelo amor que nós nutrimos por Ele e não pelo medo que nós temos dele. Então, quando nós equivocadamente somos doutrinados, disciplinados pela religião, de que eu devo obedecer a Deus porque eu posso ser jogado no leito, de que eu devo obedecer a Deus porque senão eu perco um cargo, tem que obedecer à autoridade porque senão eu sou excluído, tem que fazer por medo, ainda que eu faça, se o que me faz fazer é o medo,
isso não terá recompensa. O que sobra para esse crente é frustração. A única coisa, o único sentimento que faz valer a pena um relacionamento com Deus é o amor. Porque é o mesmo sentimento que ele sente em relação a mim, é o amor. Eu obedeço a Deus porque eu amo, não porque eu tenho medo dele. Eu obedeço a Deus porque em o amando, eu quero que ao olhar para mim, ele sorria. Eu obedeço a Deus porque eu quero ser uma fonte de alegria para ele. Quero ser achado servo fiel. Eu amo. Essa é a obediência que Deus abençoa. De modo que se não é para o medo que esse versículo chama atenção, para o que esse versículo chama atenção, pastor? Está dizendo assim: jovem, alegre-te. Enquanto você é jovem, alegra-te. Realize o desejo do teu coração todo dia. Anda pelos caminhos do teu coração. Ele está dizendo aqui, ó, você é livre para fazer o que você quiser. Solta a franga, quebra tudo. É o que a gente ouve aí no mundo, não é? Jovem, você é livre. Não há algemas nas tuas mãos, nem cadeias nos teus pés. Jovem, enquanto você tem vivacidade, força no corpo, enquanto teu corpo te obedece, curta a vida, faça o que você quiser, você é livre. Saiba só de uma coisa: de tudo que você fizer, goste ou não goste, Deus vai te trazer a juízo. Aí a gente se prende, Deus vai trazer a juízo. Não, o que Salomão está querendo dizer para nós é o seguinte: você é livre, e verdadeiramente livre, principalmente se você conheceu aquele que é a verdade. E o nome da verdade é Jesus, amém ou não? Então você é livre. Livre para fazer o que quiser, pastor, o que quiser. Mas a liberdade não exclui a responsabilidade. O fato de eu poder fazer tudo não significa dizer que eu possa fazer tudo. Parece um paradoxo, né? O fato de que eu possa fazer tudo não significa dizer que eu deva fazer tudo. Porque o que de fato esse versículo está dizendo é o seguinte: a liberdade pode gerar um dano maior do que a escravidão. Eu queria que você gravasse isso, meu velho. Repita após mim: a liberdade pode produzir um dano maior do que a escravidão. Por quê? Porque a escravidão é a impossibilidade de ir. É isso. E a liberdade? Liberdade é a possibilidade de ir sem volta. Quantos jovens você não conhece que, no usufruto da sua liberdade, falaram assim: eu sou livre, vou fumar um baseado. Verdade. Eu também sou livre para fumar um baseado. Pode fazer um cigarro de 1 metro, que eu sou livre para fumar. Eu sou livre para produzir uma boa ideia. 51, tomar uma cachaça, somos livres para isso. Agora, quantos que fumaram o primeiro baseado porque eram livres, hoje são escravos da droga? Tentam se libertar dela e não conseguem. Quantos, porque eram livres, tomaram o primeiro trago, boa ideia, mas nunca mais conseguiram deixar de beber, morreram lá. Quantos viveram a primeira experiência sexual porque era livre, hoje é escravo dessa sexualidade? Quantos que em nome da liberdade foram e não conseguiram mais voltar? Vivem, mas não têm liberdade para deixar as amarras. Contei há bem pouco tempo atrás a vocês a experiência de um antigo chefe que eu tive alguns anos, não poucos atrás, com quem eu passava 8 horas do dia. E ele fumava 3, 4 maços de cigarro por dia. Eu sou asmático. Sinto cheiro de cigarro 3 dias de distância. E meu nariz já começa a coçar, me faz um mal terrível. Tem que sair daquela mesa, mas eu tive que aprender a conviver com aquele homem 4, 5 anos. E toda vez que ele acendia um cigarro, eu falei: pô, Alexandre, fuma lá fora. Um dia ele perdeu a cabeça, mas me esculachou. Aí caiu pro lado da religião: pô, vocês crentes são chatos pra caramba.
bando de escravo, não pode fumar, não pode fazer nada, eu não posso fumar. Vocês são chatos pra caramba. Pô, eu estou de saco cheio de você com essa tua religiosidade. Eu não posso fumar meu cigarro. Para você é um miserável, você é um escravo que não pode nem fumar. Se você fumar, você acabava com esse problema. Mas você não pode fumar, não pode beber, não pode cheirar, não pode transar, não pode fazer porcaria nenhuma. Você é um escravo como todo crente. Eu não gosto de crente. Vocês são um bando de escravos. Escravo eu sou escravo, Alexandre. Eu que sou escravo. É um escravo mesmo. Crente pode fumar, crente pode beber, crente pode trepar. Eu falei, pode. Você pode fumar? Posso. Peguei o cigarro dele e botei na boca. Quem vai me proibir de dar um trago, Alexandre? Quem aqui nessa sala, só tínhamos nós dois, é homem suficientemente para tirar esse cigarro da minha boca? Quem vai fazer isso? Ah, ninguém, pô. Pois é, eu sou livre para fumar, mas eu não quero fumar. Eu sou livre para beber. Se eu for lá embaixo, lá no nome do cara era Januí, dono do botequim onde a gente almoçava, você fala, seu Januí, bota uma caninha da roça aí dobrada. E se eu botar o dinheiro em cima do balcão e quiser tomar a caninha da roça, quem vai me pedir? Ninguém. Pois é, sou livre para encher minha cara, tomar um porro e um cachorro lamber minha cara, mas eu não quero beber. Se eu quiser ir lá na praça e comprar 1 quilo de cocaína e cheirar, quem vai me pedir se eu tenho dinheiro para pagar? Ninguém. Pois é, eu sou livre para cheirar cocaína, mas eu não quero cheirar. Agora você, Alexandre, para de fumar. Joga esse cigarro fora. Joga esse maço de cigarro pela janela e nunca mais toque nisso. Pô, tu sabe que eu não posso fazer isso? Eu fumo há mais de 20 anos, desde moleque. Pois é, quem é o escravo aqui? Eu ou você? Ele parou, ficou quieto, saiu, foi fumar do lado de fora. E aí, quando nós falamos sobre isso, eu falei a vocês que livre não é quem pode fazer tudo o que quer. Livre é quem não faz o que não quer. E é a respeito disso que esse versículo está falando. Pior do que a escravidão é uma liberdade sem responsabilidade. Porque a escravidão pode me impedir de ir. Mas se a liberdade não for vivida com responsabilidade, eu posso ir sem a possibilidade de retorno. O que é muito pior. Adoeço sem que haja cura. Escravo não é quem pode fazer tudo o que quer. Escravo é aquele que pode fazer tudo o que quer e pode não fazer o que não quer. Você quer encher a cara? Pode, mas porque é livre, não enche. Você quer cheirar 1 quilo de cocaína? Pode, mas porque é livre, diz não cocaína. Você quer fazer tudo o que o mundano faz? Você é livre, mas porque é verdadeiramente livre, você não faz nada que possa te escravizar. Esse versículo fala de liberdade com responsabilidade. Porque se a gente, enquanto cristão, nós não vivermos a nossa liberdade com responsabilidade, a nossa fé é vã. Quantos crentes amarrados, impossibilitados de sorrir, possibilitados de liberar uma palavra de graça, de estender a mão, de ser um canal da bênção de Deus, porque não tem moral, porque não tem vida, porque não tem autoridade espiritual, porque tem medo do diabo, porque não vive uma vida de quem é livre com responsabilidade. Gente amarrada, que porque está amarrada no pecado, está amarrado no pecado oculto, vive vida dúbia, vive vida dicotômica, não tem autoridade para repreender um espírito maligno, não tem autoridade para repreender a depressão que bate no nosso coração todo dia, não tem autoridade para viver com intensidade. O único tempo que a gente tem para viver é aquele tempo que se chama hoje. E como você tem aprendido aqui, tudo que a gente tem na vida é hoje. E se a gente não viver esse hoje, a gente vai passar pela vida sem ter vivido. Nasce, morre, sem viver. E você já aprendeu que pior do que a morte é a ausência da vida. Amado, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas uma vez que você já está liberto, livre, viva essa liberdade com responsabilidade. Senão você só se transforma num evangélico. Só isso. Um evangélico mentiroso, religioso, frequentador de igreja, esquentador de banco, que só terá de Deus enquanto está no culto, mas que quando acaba o culto, acaba o que Deus faz na sua vida. Viver assim é um inferno, é uma desgraça, porque
Porque o Deus que a gente serve, Ele não é Deus só de domingo, Ele não é Deus só de quarta-feira. Ele é Deus de todos os dias da semana. Ele é o Deus de 0 a 24 horas. Ele é o Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o Deus que está conosco quando a gente está lá nos montes, mas é o Deus que está conosco quando a gente está lá nos vales. Ele é o Deus que nos cobre com a sua graça, nos cobre com o seu manto e nos guarda debaixo das suas asas. E a gente pode contar com Ele todo dia, se a gente vive uma vida de liberdade com responsabilidade. Deus te abençoe com essa palavra e te dê a graça de viver a liberdade com responsabilidade, no nome de Jesus. Amém, amado? Vamos aplaudir o Senhor e vamos adorar o seu nome. Vamos ficar em pé.